vamos falar do Atlético. O Galo segue negociando com o São Paulo para a chegada de 2 meias. Igor Gomes, que já assinou o pré-contrato com o Galo, e também o Patrick, que ainda está em negociação. A diretoria do Atlético está confiante para ter os 2 jogadores já no dia 3 de janeiro, conhecido como terça-feira que vem, né? Conhecido como daqui uma semana. Ô Madri, bons nomes para compor esse meio de campo do Atlético. Lembrando, como a gente está conferindo aqui na tela, já tem a chegada do Edenilson, ainda pode ter aí a chegada do Patrick e do Igor Gomes. Bons nomes, cara, bons nomes. O Atlético vai fazendo um bom mercado no meio de campo, vai dando uma boa oxigenada nesse setor. O Cudê aí tentando reeditar a dupla Edenilson e Patrick, que foi muito bem com ele no Internacional, que eu acho que ainda tem muito para entregar. Então, eu acho que é uma boa dupla aí que vem para o Atlético, que vai acrescentar bastante. E o Igor Gomes, eu acho que ele foi um tanto quanto injustiçado no São Paulo, ou incompreendido, porque ele não é o novo Kaká, ele não é um jogador desse nível, mas ele também não é um cabeça de bagre. Então, eu acho que ele tem a acrescentar ao Atlético. Se ele vai ser titular absoluto, não sei, não vejo. Mas, pelo menos de início. Mas que ele vai ser útil, eu acho que ele vai ser. E eu acho que o Atlético, realmente, eu concordo com você, no meio de campo, vem fazendo um bom mercado com esses 3 nomes aí. Se o torcedor, Henrique, estava preocupado com a saída do Nacho, acho que pode ficar um pouco mais tranquilo com a chegada desses jogadores, né? O Edenilson e Patrick, que já era um sonho antigo, né? O Atlético flertava um pouco com eles. Agora, com a chegada do Cudê, motivo certo, né? Para trazer os 2 aí, para contar com os 2 nessa temporada. E eu acho que é uma mudança de peças. Saindo o Nath Fernandes, chegando o Edenilson e Patrick, mostra a mudança que o Atlético vai ter nesse time para 2023. O Atlético estava acostumado a jogar naquele 4-2-3-1, 4-3-3, com um time leve, que tem qualidade, um time que toca a bola, que dribla. Com o Cudê, esse meio-campo vai ser muito mais físico. Imagina um meio-campo, e provavelmente será o meio-campo titular do Atlético, com o Alan de primeiro volante, na direita o Edenilson, na esquerda o Patrick e centralizado o Zaratio. É um time com uma pegada física muito grande. O Patrick é um cara de extrema força, que na velocidade, na disputa, no corpo a corpo, ganha praticamente todas as divididas. O Edenilson é o cara que ocupa muito espaço, além de também ser grande e ter a força física a seu favor. O Zaratio, o torcedor já está acostumado. Corre o campo inteiro, é um motorzinho e faz o time jogar. E o Alan cobre todo mundo muito bem. Então esse deve ser o meio-campo do Atlético, imaginando o esquema do Cudê no 4-1-3-2. Provavelmente esse vai ser o time titular. E mostra o Atlético abrindo mão de uma estratégia com um time com muito mais técnica do que físico. Hoje o Atlético vai ser um time muito mais físico para a temporada de 2023. Patrick, para mim, chega e é titular pelo entendimento que ele tem com o Cudê, chega e é titular. O Igor Gomes, concordo com o Madrid. Acho que ele sofreu até uma certa injustiça e também por uma insistência muito grande do Rogério Ceni. O Rogério Ceni chegou lá, rodava muito time, era um time na Sul-Americana, um time na Copa do Brasil, um time no Brasileirão, e o Igor Gomes estava em todos os times. E algo bem parecido com o que aconteceu com o Guga aqui no Galo, o time podia jogar bem, mas se tinha algo errado, a culpa era do Igor Gomes, como era do Guga aqui no Galo. Se o time perdia, por mais que ele não tivesse envolvido no lance da derrota, a culpa era sempre do Igor Gomes. Então acho que vai ser bom para ele dar essa reoxigenada na carreira. Não vai ser o destaque, não vai ser o titular absoluto da posição, mas acho que vai sempre participar, sempre vai entrar nos jogos. Acho que vai receber até mais do que ele deveria pelo papel que ele vai ter no elenco, mas aí se a diretoria acha que isso cabe a pagar esse salário para ele, tudo bem. Mas não chega para ser titular. O Patrick chega para ser titular e fechar esse quarteto de meio campo. Eu acho que o Igor Gomes sofria até uma certa perseguição no São Paulo, né? Como você bem disse aí, tudo era culpa do rapaz, coitado. Então, assim, sofria muito e fora a pressão que tem no São Paulo hoje em dia, né? É um time que está sem vencer há muito tempo, que não está com as contas ali equilibradas e ainda assim, mesmo diante de uns bastidores bem
bem atormentados, assim, tem a cobrança no campo muito forte para que os jogadores conquistem alguma coisa, né? Então, é um cenário bem complicado. Ô, Madri, eu acho que no Atlético se encontra um cenário um pouco bem mais tranquilo, mas assim, não tanto, né? Vou explicar melhor. É um time que saiu de 2022 sem ter grandes conquistas, né? Foi bem abaixo da expectativa que a gente tinha em cima do Galo, mas vai para 2023 com um bom planejamento, né? Trouxe o Kudê mais cedo do que quando contratou o Turco. Tem um planejamento ali do técnico participar ativamente dessas contratações e também das saídas do time. E tem aquela motivação a mais da Arena do Galo, né? Então, o jogador que negocia com o Atlético hoje, você acha que ele vê um cenário, um terreno fértil, assim, para que o próprio jogador individualmente possa crescer? Ah, sem dúvida, sabe? Eu acho que ele vê, acima de tudo, um potencial. Um potencial de ter um bom técnico como o Kudê, um potencial de ver um bom elenco sendo formado, de ver que aquele elenco que em 2022 para ser acomodado está sendo mexido. Então, as principais peças continuam, o elenco continua forte, mas está tendo uma certa reformulação que é importante para manter todo mundo com sangue nos olhos, né? Então, eu acho que, e além de tudo, tem a questão do estádio. Então, eu acho que quem olha para o Atlético hoje, olha como um potencial de ser de novo um dos maiores clubes do país, disputar os maiores títulos. E aí, qual jogador não quer estar nessa situação? E, particularmente para o Igor Gomes, eu acho que uma mudança que cai como uma luva para ele é que ele, pessoalmente, não vai ser perseguido. Então, além de tudo que o Atlético, como contexto, oferece hoje, para ele, pessoalmente, ele não chega sendo perseguido pela torcida. Ele não chega com a torcida vaiando ele, olhando torto para ele. Não, ele chega para escrever uma nova história do zero. E eu acho que é um cara que pode ter no Atlético essa tranquilidade. E não é um jogador brilhante, como em determinado momento você achou que fosse, mas pode ser útil, sim. Ô, Henrique, uma coisa que eu penso um pouco assim é com a chegada desses três jogadores, né, Edenilson, Patrick e Igor Gomes, e pensando também no esquema que o Kudê costuma utilizar nos clubes por onde passa, você acredita que alguns jogadores podem ficar um pouco de lado, como Otávio, Jair, Johan, Caleb, pelo esquema do Kudê e também pensando no peso que esses nomes chegam no Atlético, né? Eu acho que não, porque acho que é até uma mudança que o futebol brasileiro está passando por isso. Até se a gente pegar hoje, acho que mais da metade dos times brasileiros estão com treinadores estrangeiros. Essa ideia de ter 11 titulares e que essa é a base do time, vamos treinar um time e essa vai ser a nossa base para o restante do ano, é uma cultura do futebol brasileiro, dos treinadores brasileiros, dos jogadores brasileiros. E isso está mudando. O Kudê já é um cara que muda muito isso. Mais recentemente no Atlético, acho que o cara que teve essa mudança maior foi o Sampaoli. Ele tinha ali, claro, os seus pilares na equipe, todo treinador tem isso, mas os jogadores rodam muito de posição. É muito difícil que vai repetir 3, 4 jogos a mesma escalação. Vai ter uma rotatividade muito grande. Pela minha leitura, esse é o elenco mais recheado, com mais opções, tanto em qualidade e variação, que o Kudê está pegando na carreira dele. Acho que esse time do Atlético apresenta mais variações do que o Racing, do que o Internacional, do que o Celta de Vigo, do que o Rosário Central. Para mim, ele tem mais opções desse time do Galo. Então, ele vai rodar ainda mais. Se ele quiser um meio mais físico, como eu coloquei aqui no primeiro comentário, ele pode optar por Edenilson, Zaratio e o Patrick. O Alan com o Otávio podem revezar ali. Se ele quiser um meio-campo de mais ofensividade, ele pode colocar o Pavon aberto pela esquerda, ele pode colocar o Igor Gomes, pode colocar o Johan. Então ele tem opções para fazer essa mudança. Ele pode puxar o Paulinho para o meio-campo e colocar o Vargas. Então ele tem variações para fazer isso. Não vejo o Kudê colocando 11 titulares. Eu acho que ele imagina um grupo, tanto que o Kudê ele não é um treinador que treina 11 jogadores, ele treina o grupo inteiro da mesma forma, para assim que todos tiverem essa oportunidade, estarem na mesma preparação. Nesse quesito, o Kudê ele é muito igual e valoriza muito o profissionalismo dos jogadores, então acho que não vai ter esse problema.
Times que contratam jogadores que têm essa filosofia, dificilmente tem esse problema, essa briga de egos de sou titular, eu não sou titular. Até porque o clima fica positivo dentro do elenco se todo mundo é tratado da mesma forma e tem o respeito que você sabe que o colega está melhor do que você, e isso faz parte do futebol. Não vejo que nenhum jogador vai ficar incomodado com isso, e se ficar, é porque esse jogador não tem espaço na nova filosofia do Atlético.